RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Meio-dia em ponto, Rio Grande em movimento está no ar. A partir de agora você tem notícia, entrevista, prestação de serviço aqui no nosso jornal. Hoje nós vamos falar sobre a dissolução de união estável com advogado especialista em direito da família. Também vamos abordar o trabalho do arquivista e ainda um festival internacional de folclore que acontece em Gravataí. Você sabe, né, que você está nos assistindo aí, você que está nos assistindo por todo o estado, 27 cidades, no canal 524 ou 24 da NET, but in English. Se você tem um amigo, um parente que quer muito assistir a RDC TV, porque aqui o Rio Grande se conecta, você diga para ele e para ela assim, ó, bota no Face, lá na página RDC, facebook.com/RDC TV Digital. Pronto, vai pegar no mundo inteiro, em outros estados, no estado inteiro e tudo mais. Mas um bom dia, boa tarde, obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa, na capital, em Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga aqui na Grande Porto Alegre e todo o estado aí. Um beijo e um abraço para vocês. Vamos com a vinheta das verdades da bola do senhor Ribeiro Neto. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Olha a diferença. Tu é um cara clássico, tá? E eu sou um cara moderno, cara. Olha a jaquetinha de bad boy. So good. Não. Calma aí. Calma aí. Here, Não. Ó. Eu tô muito bem. Tá bem. Isso aqui é uma verdade. Olha aqui, ó. Final de semana chegando. Sabe que o fim de semana começa sábado e termina só segunda-feira? Sério? Pro futebol gaúcho, sim. Porque o Grêmio joga amanhã contra o América Mineiro e o Inter só na segunda-feira contra o Santos. Então, ele não joga no fim de semana, ele joga na segunda. Ambos têm que ganhar com objetivos diferentes. O Grêmio porque tem que lutar pelo G4. Tá? Porque vai ser fundamental caso o Grêmio não consiga a Libertadores esse ano. Para entrar direto na fase de grupos. E o Inter porque está disputando o título, né? E o Inter tem a vantagem porque o Palmeiras joga contra o Ceará antes. Então o Inter, se o Palmeiras tropeçar, já sabe que tem que entrar com tudo contra o Santos. Mas detalhes Palmeiras mesmo. tropeçar com quem? Contra o Santos. Contra o Ceará. Com o Ceará. Palmeiras tropeçar. O Ceará já incomodou muita gente aí, vem forte. Tá? Tudo daqui a pouquinho nas verdades da bola com o Ribeiro Neto. Tamo junto. Isso aí, agora nós vamos para a redação então com Lilian Abelim. Bom dia, Lilian. Muito bom dia, Forcolém. Muito bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham aí nesta sexta-feira. Sexta-feira nublada, já começou nublada por aqui. A gente vê aí um resquício de sol, aparece aí timidamente, mas deve seguir assim. O pessoal que estava esperando muita chuva, vamos ver como é que vai ficar o tempo então hoje nessa chegada do final de semana, nesse final de semana. Vamos ver aí nos termômetros o que teremos aqui na capital e também na região metropolitana. Em Alvorada, aqui na região, amanhecemos com 17 graus. As temperaturas vão chegar aos 25 hoje. O calor continua aqui na região. Lá no sul do estado é um pouco mais ameno. 17 graus amanheceu, mas vai continuar com os 20 graus. Na Serra Gaúcha, amanhecemos com 16 graus e chegaremos aos 20 também, temperatura amena por lá. E assim como lá no sul do estado, o tempo fica bom hoje, só nublado. Em Bagé, mínima foi de 14, as máximas chegarão aos 23 graus, temperaturas amenas e céu parcialmente nublado por lá. E na fronteira, a chuva ainda aparece com temperaturas altas por lá antes da chegada dela, vão chegar aos 26 graus hoje. Instabilidade que também aparece aqui na capital e região metropolitana, mas não com tanta relevância. Agora que a gente já sabe como é que fica o tempo, tem uma notícia relacionada às eleições, Forcolém, que é bastante preocupante, né? O TRE fez uma auditoria ontem
a pedido do Ministério Público do MPE. E aconteceu o seguinte, o Ministério Público Eleitoral, né, que fez esse pedido a partir de uma reclamação de um eleitor, e o que foi constatado é que 115 mil eleitores votaram nulo para governador aqui no Rio Grande do Sul porque digitaram errado ali na urna, digitaram sigla de candidatos a presidente ao invés de governador, e isso acaba anulando o voto. Então, por conta disso, desse alto índice, para que não ocorra novamente no segundo turno, o TRE vai distribuir orientações nos locais de votação, um guia de orientações para os mesários, para, além de orientar a votação, orientar também sobre a biometria, que muita gente também não sabe como é que funciona, e alega que foi por desconhecimento da ordem dos candidatos ali na urna mesmo, com várias orientações aí amplamente divulgadas na mídia, aí da ordem dos candidatos, da sugestão da colinha. Eu, inclusive, falei aqui no dia da nossa cobertura também a importância da cola devido ao grande número de candidatos, né, a ser votados. Mas esse é o índice, então. 115 mil eleitores votaram nulo para governador aqui no estado no primeiro turno por causa desse erro, por conta dessa digitação incorreta. Forcolém, daqui a pouco mais notícias. Então, e diz que um parente do Toninho foi lá votar, ô Claudião, e aí o mesário disse, o senhor já botou o dedão, e ele fazia assim só. Aqui. Não é isso, não é isso, não é? Tá limpo, ó, seu. Ó, não tá sujo, né? Brincadeira. Mas é que tem gente que se atrapalha, e era muita votação. Tinha dois senadores para votar, tinha deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, daí governador, daí vinha presidente. Então, às vezes as pessoas se confundem. Tem pessoas mais humildes, mais simples, que não concatenam ali na hora de digitar. Pode acontecer. Então, que o tribunal faça realmente essa orientação para... Agora é mais fácil, né? Agora são 2 números e acabou. Vamos embora. Vamos falar então agora sobre dissolução de união estável. Vou falar com a doutora Cristina Giordani, advogada. Como vai? Prazer revê-la. Tu parla italiano, não? Pouquinho? Um pó. Mas, brincadeiras à parte, falando sério, o que caracteriza hoje o Brasil, depois de mudança de lei, a união estável? Olha só, a união estável, normalmente, são 2 pessoas que vão residir juntas, né? Porque houve um tempo em que todo mundo casava, né? Sim. Depois as pessoas começaram a achar que isso não era tão importante, passaram a viver juntos, normalmente na mesma residência, né? Com o intuito de constituir uma família. E depois desses avanços todos, a justiça passou a reconhecer e equiparar, então, essas relações ao casamento. A partir de quanto tempo é uma relação estável já? Olha, isso fez uma evolução tão grande que hoje nem mesmo é necessário a coabitação, né? É possível, inclusive, comprovar uma união estável apenas com as demonstrações públicas que as pessoas fazem de ser um relacionamento duradouro, né? De ser o importante é o que é manifestado publicamente pelo casal, né? Ok. Gislaine Albuquerque de Santa Maria pergunta: convidei meu namorado para morar comigo no meu apartamento. Estamos juntos há 4 anos. Agora terminamos a relação e eu pedi para ele sair. Está me ameaçando, dizendo que quer parte do imóvel. Quais os direitos que ele tem? Olha só, eu acho bem importante explicar o seguinte, na união estável, não havendo nenhuma forma de registro, porque assim, Fercolém, é possível hoje em dia a gente fazer o registro de muitas maneiras em cartório, o que faz com que a gente tenha menos problemas na dissolução, porque a união estável precisa ser dissolvido tanto quanto o casamento precisa do divórcio. Então, hoje eu consigo registrar em cartório uma união estável com separação total de bens. Eu consigo registrar uma união estável. Mas naquela hora da emoção, da coisa linda, se alguém pensa em cartório, os senhores advogados deveriam, né? Naquela hora, mas o que eu digo aqui, por exemplo, ela já tinha esse apartamento, o cara chegou depois. Pois é, aí explicando para ela, ela não fazendo a suposição de que não há nenhum tipo de registro, se o imóvel já era dela, não há partilha. Então, sobre isso, ele não tem direito. A primeira ação que ela pode tomar aqui é pedir um afastamento do lar dele, pode ir numa Maria da Penha. É que às vezes não é necessário, a gente não está falando de agressão, mas né? Ele está ameaçando, ele diz que quer, se ele está ameaçando, diz que é a parte... Do imóvel. Do imóvel, Então ele já saiu, né? Não sei.
sei se ele já saiu, mas sim, ela pode fazer a dissolução, né? Ela vai comprovar no processo que ela já tinha, que a propriedade já era dela, e daí não é passível. Mas aqui é falta de bom senso também do idiota, né? Mas é muita cara de pau. É falta de registro, porque é exatamente isso. Como se abriu a possibilidade, inclusive isso pode ser feito em qualquer cartório, né? Em qualquer tabelionato, sem a presença de advogados, inclusive, embora eu vá aconselhar sempre uma consulta anterior, porque para as pessoas poderem ter ciência de como estão registrando. Porque se fizerem o registro correto, de acordo, inclusive, com essas suas vontades, essas da parte boa da relação, fatalmente elas terão muito menos problemas na hora de dissolver a união. Isso, né? Exatamente. Mas aqui, eu acho que no seu escritório, muita coisa, né? Acontece assim. É mais vingancinha, né? Ela pediu pra ele sair, ela pediu o fim, aí ele não quer. Vou me vingar materialmente. Mas posso te dizer uma coisa? Eu acho que, na verdade, não é em si uma vingança. Muitas vezes é o desconhecimento. As pessoas não têm essa noção. Às vezes não têm essas... Doutor, eu admiro a sua bondade. Mas eu entro na casa da criatura. Ela já tem um apartamento, eu saio com as minhas mochilinhas e vou embora. Mas porque isso é questão de caráter, questão de bom senso. Cara, eu não tenho direito aqui, tia. Esse apartamento já estava lá. A não ser que, vamos abrir um outro caso. Ele chega lá, ela está pagando a prestação, ele começa a ajudar a pagar e ele paga. Aí é outra história. Aí vai depender de prova, né? De prova? É. Aí que tá. Quando a gente faz o registro de como as coisas realmente são, ilide esse tipo de problema. Verdade. O problema é que a união estável, sem nenhum tipo de registro, ela pode ter efeitos negativos, efeitos sobre o patrimônio que as pessoas deveriam se informar melhor. Que nem dizia né? minha avó. Isso aí tem que ser tudo registrado, que nem também trabalho. Ficar só na boca, depois vai lá, não, mas eu ganhar muito mais, eu fazia isso aqui. E é tão tranquilo, né? Marca uma consulta, conversa com o profissional, a gente faz as orientações, auxilia, se for o caso, na questão dos registros adequadamente como a pessoa necessita e fica muito tranquilo e a paz fica reinando. A partir desse registro cartório, eu posso fazer a dissolução no próprio cartório? Pode. A única situação que vai requerer uma ação judicial em caso de filhos menores ou quando não há entendimento sobre como dissolver na questão patrimonial, tá? Uma parte não aceita. Aí precisa. Mas mesmo lá registrado tudo, o cara, não quero. As pessoas são criativas, né, Fercolém? Eu acho que isso precisa ficar bem claro e por isso o auxílio dos profissionais para transformar isso numa circunstância, minorar o problema, porque a justiça anda tão assoberbada, né, que se a gente consegue auxiliar, fazer uma prevenção, funciona muito melhor, né? Ok, doutora Cristina Giordani, sempre um prazer de lhe receber aqui. Meu. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. A senhora dá ótimas dicas aqui, eu acho que as pessoas sempre se instruem bastante. Este é o propósito do Rio Grande Movimento. Notícia, prestação de serviço com entrevistas bacanas. Vamos a um intervalo comercial e já voltamos. Meio-dia, 15 minutos, está de volta o nosso Rio Grande Movimento. A temperatura está em 23 graus e com nebulosidade na Grande Porto Alegre. Vamos à redação, Lilian Belim. Forcolém, um crime que está sendo muito comentado devido ao grande potencial de violência com que ele foi realizado, que segundo o delegado, inclusive, que está encabeçando a investigação do caso, foi um dos crimes mais violentos que ele já presenciou. Foi uma grávida que foi estuprada, torturada e morta pelo companheiro no sul do estado, em Rio Grande, nessa semana. O crime aconteceu na quarta-feira, mas a divulgação ocorre agora, porque o homem foi localizado ontem, o companheiro dela. Fabiane Lopes, de 28 anos, foi agredida, estuprada, levou socos, pontapés, teve quase todo o cabelo arrancado e muitos golpes de faca durante muitas horas dentro de casa pelo companheiro. O bebê também não resistiu aos ferimentos. Depois de ficar horas agredindo a Fabiane, ele levou a vítima até a frente do hospital e deixou ela sentada em uma cadeira. Ela acabou morrendo ali no local. Ontem, então, em depoimento, Natanael Nunes Domingues, de 26 anos, confessou o crime e alegou uma suposta traição da vítima. A polícia está investigando o caso como feminicídio. E o delegado responsável pelo caso diz
que o homem se contradiz o tempo todo, o companheiro da vítima, porque ele falou em ter matado devido a uma decisão dela de abortar a criança, mas devido à violência com que ele tratou, ele não estava se importando, né, com a criança, evidentemente. Então, a polícia ainda está investigando, mas essa é a última novidade em relação ao caso. Nós temos, inclusive, uma imagem aí que foi divulgada pela polícia, não sei se é possível ver, sobre a prisão. A gente consegue ver e o companheiro dela de costas, a gente tem essa imagem. Estamos vendo aí já. Ele e 2 irmãos foram presos, né? Foram flagrados com drogas e armas de fogo lá no local, porque a polícia conseguiu um mandado de prisão para conseguir realizar a detenção dentro da residência ali do Natanael e acabou realizando mais 2 prisões dos 2 irmãos dele por tráfico de drogas. Então, esse crime aí realmente chocante, Forcolém. A gente, às vezes, os adjetivos que as pessoas usam para um caso desse é chamar um vigarista desse de animal. Animal não faz isso, né? Animal é selvagem, animal tem a sua coordenação biológica de ação e não é mal. É biológico que o animal faz. Isso aí é um lixo. Isso é um lixo. O que serve? Para que serve uma criatura dessa hoje no mundo? Qual é a pena que vai levar esse desgraçado? A pena? Vou te dizer qual é a pena. Máximo 24 anos de prisão. Aí ele vai se comportar, porque no presídio, Claudião, o que eles podem fazer ainda mais? Eles têm que se comportar, né? Aí ele vai se comportar, ô Toninho, ele vai sair daqui uns 10 anos. E ele matou ela e matou a criança. E uma conversa enrolada, é um lixo. Ridículo, meu Deus do céu. Mas vamos trocar totalmente de assunto, falar de saúde. Que mundo, hein? O mundo tá doente, tá doido. Vou falar agora com a dermatologista Vivian Simões Pires. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, tudo bem bom. Jovem você. Seja bem-vinda. Obrigada. Como tá chegando o verão, galera gosta, porque nós, sulistas, né, gaúchos, a gente espera o sol porque a gente fica branco o ano inteiro. E acha que quando sai o sol a gente tem que torrar de vez, né? Principalmente aquela galera que vai pro Rio de Janeiro, fica 15 dias, volta que é um camarão, mas pegou sol no Rio de Janeiro. Qual é os cuidados que a gente deve ter com isso? Então, assim, é bem importante, né? Na verdade, cuidar durante todo o ano, tá? Oi? Não pode falar. Tá. Na verdade, o importante é cuidar durante todo o ano, tá? O sol, porque o sol está presente durante todo o ano, mas no verão a gente tem que ter um cuidado especial, né? Então, usar protetor solar, que é uma coisa muito importante. A gente indica sempre um protetor como um fator de proteção no mínimo de 30, tá? Aqueles fatores de 20, de 10, pode jogar fora, aquilo lá não é... jogar fora eu não digo, mas assim... Ou uma progressão, você tá mais moreninho, daí você usa... Não, o ideal é sempre no mínimo 30 para ter uma proteção legal, assim, uma proteção que realmente não fique vermelho, não queime, né? E também é importante ver se esses protetores, alguns não têm proteção contra os raios UVA. E o raio UVA, ele não causa o vermelhidão, mas ele queima também e também traz dano para a pele. Então, é importante ter proteção UVB e UVA. E quais os principais fatores que causam a mancha da pele? As manchas, existem vários tipos de mancha. Existem das manchas da gravidez, que são chamadas, né? Que é o melasma, que é aquela mancha que as mulheres têm muito medo. Que a causa é hormonal e o sol, né? O sol está sempre presente. E também existem aquelas manchas mais da idade, assim, que são as melanoses. São as manchas no dorso da mão, né? Às vezes na região do colo, no rosto também. E também é causada pelo sol. Como é que trata? O tratamento varia, né? Precisa ser feita uma avaliação dermatológica, sempre importante, né? Mas varia desde tratamentos com alguns ácidos que a gente pode usar em casa, mas sempre recomendado pelo dermatologista, porque o ácido, assim como ele ajuda, ele também atrapalha. Se usar de forma errada, pode causar uma mancha pior ainda. E a gente também tem vários tratamentos no consultório, tem alguns tipos de laser, né? Hoje em dia, tratamentos são vários. Mas o principal tratamento é o protetor solar e evitar o sol naquele período mais
forte, assim, né? Doutor, e aquela feridinha na perna, no braço, que coça, daí você vai ali, daí ela não fecha, aquilo já é bem perigoso, é imediatamente consultar, né? É bem importante, então, assim, também conscientizar, né, a população que às vezes acha, é só uma pintinha que tá coçando ou que mudou de cor, tudo tem que ser avaliado, porque pode ser o início de alguns cânceres de pele, né? Hoje em dia o câncer de pele está muito comum, né? E essas manchas da pele, assim? Essas manchas da pele, claro, tem que ser feita uma avaliação, né, ao vivo, mas, assim, em princípio, são manchas melanoses, que a gente conhece, são manchas do sol ao longo do tempo, que é diferente do melasma, que é aquela mancha que está relacionada ao hormônio, né? O hormônio da gravidez, o hormônio de anticoncepcional, né? Sim. Essas pessoas que têm mais pintinhas, né? Tem um maior número de pintinhas. É verdade que elas têm uma maior probabilidade de desenvolver câncer de pele. Sim, tomando muito sol? É um dos fatores de risco, né? O número elevado de névoos, né? Que são os sinais daí da pele, é um dos fatores de risco para alguns tipos de câncer de pele. Sinais têm uma diferença das pintinhas mesmo? Tem, são várias diferenças, Então essas pessoas têm que tomar bem mais cuidado, tipo ruivas, né, louras Sim, na verdade a população do Rio Grande do Sul em geral, né, que é uma descendência alemã e italiana, né, tem essa pele mais clara, né, com pintinhas às vezes. Com pintinhas, tem que cuidar. E você recebe muito consultório, as pessoas assim com um problema, uma feridinha que não... Sim, tem várias pessoas que chegam para fazer procedimentos estéticos algumas vezes e a gente examina a pele e detecta alguns cânceres de pele. Então, nem sabia, assim, que tinha. Então, por isso que a gente sempre recomenda uma avaliação anual, pelo menos, da pele, né? Com algum profissional. E as mulheres que gostam de estar maquiadas e tal, né? Tem essa preocupação, vão pro sol. Existe uma maquiagem especial para proteção ou a maquiagem normal pode agravar alguma coisa? Não agrava, mas ela não protege. Substitui o protetor solar. Tem que usar o protetor solar. Mas tem maquiagem que já vem com protetor solar? Hoje em dia a gente tem algumas maquiagens que vêm com protetor solar, mas nem todas são reconhecidas, assim, como um fator de proteção que batom realmente também? Funciona. Tem batom, tem produto para o cabelo, shampoo, né? O cabelo também tem que ser protegido, né? A gente tem sprays para ir para o sol, porque ele também sofre a radiação, né? E importante que nesses meses do verão, agora a partir de outubro, novembro, começa o índice UV, né, que mede a radiação, ficar muito alto. Então, é bem importante essa proteção, né? E essa camada de oleosidade que a gente adquire na pele principalmente no verão, né? Quantas vezes nós podemos lavar o rosto? É bom e até que ponto é bom e pode ser prejudicial lavar muito? É, muito boa essa pergunta, assim, porque eu tenho muito paciente que chega e, eu tenho espinha, tenho acne, lavo o rosto 5 vezes por dia. Isso não é bom, tá? Porque a gente tira a nossa microbiota, que são as bactérias do bem junto. E aí pode dar um efeito rebote e ter mais ainda espinha do que antes. Então, depende de cada caso, mas eu recomendo lavar o rosto 1, 2 vezes por dia só, com sabonete específico, né? E se sente a pele muito oleosa, pode lavar daí com uma água termal ou com uma água, assim, um chazinho de camomila, mas não lavar com esses sabonetes muito agressivos, porque eles tiram também as bactérias do bem. Mas em cima disso também, no inverno, a gente tem a mania de querer lavar no quentinho, né? Lava muito a pele e também toma banho quente, pelando, assim, isso também não é bom, né? Não é bom, No inverno eu recomendo uma água morna, tá? Não precisa ser muito, não precisa ser gelada. Frio, que absurdo. Morninha. Você faz isso? Faço, claro. Meu Deus. Esse é o passo. Mas aí, por que é prejudicial aquela água? Porque a água muito quente, ela abre muito poro, né? Os poros da pele. Então, fica sujeita a ter até, às vezes, mais espinha e deixar a pele muito vermelha. Agride mais a pele, né? Entendi. E esse banho de sol nessas artificiais ainda, como é que tá isso? Como é que você, como médica, vê essa questão de bronzeamento artificial? A gente é completamente contra, né? E no Brasil é proibido, tá? As máquinas para efeito estético, né?
Na Europa existem muitos países que ainda é permitido, mas a gente já tem vários estudos mostrando que tem um prejuízo muito grande para a pele, tá? Tanto como câncer de pele como envelhecimento. A gente nota, né, que as pessoas que tomam muito sol fazem fica uma pele, começa a enrugar, parece um... Sim, porque a gente perde o colágeno, quebra o colágeno, né? A elastose também, então a pele fica mais... E chega um momento que alguém chega no teu consultório que tem tanta essa preocupação de bronzeamento que já é um transtorno de personalidade que você... Existe. Que possa até encaminhar um psicólogo para se entender. Sim, existe. A pessoa tá preta e tá achando que tá branca ainda. É bem comum, bem comum. Tem que ficar mais dourado, não mais dourado. Hoje em dia a gente sugere muito a questão dos bronzeamentos a jato, né? Que não tem problema nenhum. É isso que eu ia perguntar. Esse autobronzeamento com spray não tem problema? Não tem problema nenhum, não. Né? Não tem. Ele tem... um tempo curto, que dura às vezes uma semana, mais ou menos, mas ele não tem problema de ser realizado. Então, ele é uma ótima alternativa para quem gosta de ficar bronzeado, né? Com mais saúde. Com saúde, com total segurança, assim. Então tá, doutora, muito obrigado. De nada, obrigada pelo convite. Doutora Vivian Simões Pires, dermatologista, seja bem-vinda sempre para nos dar as dicas aqui. Muito obrigada. O verão tá aí, né? Daqui a pouco a produção vai chamar você mais vezes aí. Muito obrigada. Vamos então agora para o próximo bloco, que vem aí as verdades da bola com o Ribeiro Neto Fashion, né? Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. E é verdade, né? Eu estava vendo aqui, conferindo, porque o Trilegal te dá tempo ainda. O Trilegal T é diferenciado porque é só para o interior do estado. 3 carros, o Renault Kwid, um Fiat Mobi e no prêmio principal uma Hilux, uma caminhonete Hilux, cabine dupla, no valor de R$112 mil. Claro, além dos 20 sorteios que você está acostumado de R$2 mil, né? Você tem aí o Trilegal T, que é diferenciado do Trilegal que você conhece aqui de Porto Alegre e da região metropolitana, porque é só para o interior do estado, então muito mais chances de ganhar. E ainda tem o certificado da PAI, né? Ou seja, você ainda colabora com a Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais. Então, Trilegal T, 3 carros, hein? Renault Kwid, Fiat Mobi e no prêmio principal uma Hilux cabina dupla de R$112 mil. Trilegal, para a sua vida ficar mais Trilegal. Vamos lá, vamos começar com o Grêmio, que joga antes, sábado, o Tricolor vai com o time reserva mesmo, é isso, João Batista Filho? Boa tarde. É verdade, boa tarde, Ribeiro, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, Ribeiro, hoje nós tivemos inclusive o Caio e o Jean-Pierre na entrevista coletiva. O que isso indica? Que ambos devem jogar amanhã às 4 da tarde contra o América lá em Belo Horizonte. A viagem é daqui um pouco. O Grêmio deve ter, por exemplo, o Madison na lateral direito. Não está confirmado, o treino foi com portões fechados, mas é uma previsão porque o Madison, o Renato não vai arriscar o Léo Gomes. Hoje é o único inteiro lateral direito que ele tem, o Léo Moura tá voltando. Mas enfim, Ribeiro, o Grêmio tem que manter o foco nessa competição importante que é o Brasileirão. Nós ouvimos isso ontem com o presidente Romildo e o repórter Pedro Oliveira fez uma matéria justamente destacando isso. Libertadores, terça-feira, River Plate. Mas, peraí, antes do River Plate, o Grêmio tem o América. E o jogo é com os reservas e não é aqui na Arena. Tá pensando que jogar fora é um problema pro Grêmio? Ou como mandante o América domina? Pensou errado. O Grêmio é o 3º melhor visitante no Brasileirão. E o América, o 5º pior mandante. É o 5º colocado contra o 15º. Sem contar que o América nunca, na história, ganhou do Grêmio. A única diferença é que a gente está jogando na casa do adversário, né? E a gente sabe que é jogo bastante difícil, né? Até porque a equipe do América tá evoluindo bastante, mas cabe a nós, né? E o professor Renato chegar lá e fazer um bom jogo e, se Deus quiser, ser com os 3 pontos. É verdade. Desculpa, Paulo Miranda. O Grêmio tem que pontuar. Afinal, nunca ganhou do América fora de seus domínios. Mas mesmo assim, hoje, jogar fora de casa não é tanto problema. Olha, eu acho que a gente jogando em casa, lógico que a gente também tem o apoio da nossa torcida, né?
E creio que o adversário também. Então isso que acaba dificultando um pouco, né, o jogo fora de casa. Mas a gente tem que procurar desempenhar um bom papel, até porque a gente está tendo as oportunidades, né? Então, creio que cada oportunidade que nós tiver e for bem, né, a gente vai estar sempre sendo lembrado pelo professor pro próximo jogo. É o jogo para agradar o professor, ganhar e sair com os 3 pontos. Graças a Deus, durante a temporada eu fui me aperfeiçoando, fui conversando com os jogadores, com o Kahneman, com o Jeromel, para mim estar podendo assimilar tudo aquilo que o professor vem passando para eles, para quando o professor precisar eu estar à disposição e estar sabendo um pouco daquilo que o professor quer. Tá aí, o Paulo Miranda na atração da matéria do repórter Pedro Oliveira. E, aliás, nós tivemos uma visita ilustre aqui nos estúdios da RDC, Ribeiro Neto. Sabe quem? O presidente Romildo Bolzan Júnior. E a gente confere agora nesse VT. O Dois Toques desta quinta-feira recebeu o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Nosso Dois Toques desta quinta-feira, um Dois Toques especial que hoje estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita satisfação, o presidente Romildo, presidente gremista, presidente que está prestes a ser mais uma vez campeão da Libertadores da América. Romildo debateu e respondeu diversas perguntas dos nossos jornalistas, João Batista Filho, Ribeiro Neto, além do apresentador Cadu Oliveira. Na verdade, se é uma coisa que me incomoda, que me incomodou e continua me incomodando e eu não engulo, é o que aconteceu com o Arthur. Nós firmamos uma renovação, uma venda cujo o resultado final seria entregue apenas no final do ano. E por que mudou isso? Ah, bom. Questões de empresário, presidente? Um dia eu tenho a oportunidade, porque eu um dia eu conto a história. Tem 2 aspectos a se responder. Primeiro, eu não posso dizer que ele não teve compensações financeiras por conta disso. Teve. Quanto? Agora, uma boa compensação financeira por conta disso. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando tu trabalha numa situação que tu pode ter sido enganado, porque uma coisa é tu fazer um negócio lá, garantir um negócio lá no começo do ano e fica mais um ano conosco. A outra coisa é tu chegar já tendo feito aquilo de caso pensado para chegar no meio do ano e criar um ambiente tal que eu perguntei que se torna intransponível, não conseguir vencer, e aí tu vai te tentar levar algumas vantagens. Após o programa, Romildo conheceu todas as instalações e estúdios da RDC TV. Tá aí, presidente Romildo Bolzan, que se sentiu enganado, Ribeiro Neto, pelos empresários que fizeram um negócio junto ao Barcelona. Tá, mas tudo bem. Se o Arthur não quisesse, não seria assim. Então, para quem tem essa idolatria pelo Arthur, que é um bom guri, adoro ele, baita jogador, vai ser titular da seleção, e na verdade aqui, ó, estava tudo planejado para acontecer isso. Então, embora o presidente tenha dito para o seu torcedor, olha, vai ficar até o final do ano, ele não conseguiu. E, aliás, ele foi muito claro ontem para quem quiser entender. O negócio foi armado entre as outras partes para forçar a sua saída no meio do ano. Te liga, né? Olha aqui, ó. Mas tem uma coisa que foi muito importante que nós falamos ontem com o presidente, é o seguinte: esse jogo aí contra o América Mineiro, ele tem que somar pontos, viu? Porque senão o G4 pode se transformar em G6, e aí, meu amigo, G6, caso o Grêmio não consiga vencer a Libertadores esse ano, vai ser um parto, porque tem o Censo tem 2 pré-Libertadores, é um horror. Mas, pelo visto, se o Caio falou no coletivo, ele vai pro jogo. Eu tô com medo, JB, que o Michel não vá pro jogo. É isso? Não acredito nisso. Acho que o meio-campo do Grêmio vai ser Michel e Matheus Henrique. E, Ribeiro, já tentando mudar aqui a página aí pro lado do Internacional, que joga também na segunda-feira, às 8 da noite, contra a equipe do Santos. Tem uma dupla que tá muito afinada no Colorado. E é sobre isso que o repórter Guilherme Paz vai falar agora. Preste atenção neste gol. Além de dar a vitória para o Inter e manter o time vivo na busca pelo título, ele tem uma particularidade. Sim, o gol de D'Alessandro é o único que não foi marcado ou por Nico Lopes ou por Leandro Damião nas últimas 5 partidas. De lá pra cá, foram 8 gols marcados e em 7, ou Damião ou Nico Lopes empurraram a bola para as redes. O centroavante é o mais goleador. Fez 4, um contra o Corinthians, Vitória e os 2 do último final de semana. Mas Nico também foi às redes, diante da Chapecoense, Sport e São Paulo. O uruguaio é justamente o estrangeiro mais goleador do Brasileirão. São 9 gols até aqui.
Este fato fez Odair ficar tranquilo, mesmo sabendo da lesão de William Potker. O atacante teve lesão confirmada e vai ficar de fora do time por 15 dias. Mas o que pode preocupar mesmo é o contrato de Leandro Damião. O camisa 9 tem vínculo apenas até dezembro e depois do Brasileirão estará disponível no mercado. E ainda não há sinais de renovação. Todas essas questões aí a gente não tem como não pensar, 2019, a gente já tem feito reuniões com o departamento de futebol, com o Rodrigo, com o próprio Odair, pensando no ano que vem, mas a gente está muito concentrado, como sempre, no próximo jogo. Isso é tranquilo, cara. Eu penso sempre em prol ajudar o grupo. Tava querendo voltar a não ter lesão, que era o mais importante. Busquei especialistas para poder voltar a jogar, poder ajudar o Inter. Que não adianta a gente pensar em renovação se a gente não estiver jogando dentro de campo. Acho que eu sou um cara que sempre quero dar o máximo dentro de campo para fora de campo poder conseguir as coisas. Então acho que eu estou tranquilo nessa parte. O Inter também, o Rodrigo, todo mundo conversa comigo para poder focar nesse final de brasileiro, que é o que a gente tá querendo mais. Tá aí a matéria do Gui. Dos últimos 8 jogos, 7 ou foram do Nico ou foram do Leandro Damião. Ribeiro? Tá bem, é uma boa referência aqui. Agora, vem cá pra mim que eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Damião, até 3 jogos, tá vendo? Isso, até 3 jogos, o Damião não era nada, né? Bom, tem sido importante, a matéria mostrou, tá fazendo gols importantes, decisivos, muito conveniente essa recuperação dele para quem quer renovar o contrato. Agora, vamos ser pragmáticos. O Inter já tem centroavante para a Libertadores no ano que vem. Não é mesmo? Ou eu estou enganado? Não é o Guerreiro? Então, se é o Guerreiro, eu, se fosse torcedor colorado, ficaria tranquilo. Ou não é assim, JB? Hein? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, é que a voz da sabedoria tá mandando a gente dar tchau, Ribeiro Neto. Voltamos na segunda-feira. Beijo, eu volto domingo aqui da RDC TV. Tchau, tchau. Fique com Forcolém e Rio Grande Movimento. Valeu. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Rio Grande Movimento está de volta, 15 minutos, 16 faltando para 1, temperatura 23 graus, com nebulosidade. Agora vamos falar sobre como ter uma relação mais saudável, relações estáveis, que trazem conflitos para dentro da casa e tudo mais. Vou falar com a psicóloga Renata Henriques, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Seja bem-vinda. Muitos casais se acostumam a conviver brigando, resolvendo as coisas aos gritos. E às vezes as coisas são uma razão só de um lado e uma razão só do outro, muito orgulho. Como é que se contorna isso? Inicialmente, queria agradecer o convite. Acho que é um assunto importante, principalmente hoje, nos dias atuais, onde se relacionar se torna cada vez mais difícil. É importante definir que num primeiro momento de um relacionamento existe o enamoramento, que a gente conhece como a paixão. Nesse momento, cada um projeta no outro um encantamento, onde o outro é perfeito, não existem adversidades e ao longo desse relacionamento vão surgindo as diferenças. Nos tempos atuais existe uma intolerância muito grande à frustração. As pessoas se permitem muito pouco a conhecer o outro, a se conhecer. E com isso existem aspectos frustrantes, que as pessoas não vão tolerando, não vão conseguindo superar esses obstáculos. E surge logo um rompimento. Nesse rompimento, cada gênero, tanto o homem quanto a mulher, vão viver de formas distintas. É importante que antes de surgir esse conflito possa haver a conversa, a comunicação. As pessoas hoje conversam muito pouco, não se encontram, não param para se entender, para olhar, para se escutar, para ver o que é o desejo de cada um. Às vezes eu falo uma coisa, o outro escuta outra e que não é bem o que está sendo dito. Então, no primeiro momento seria isso, dar uma parada. Quando há esses atritos, os rótulos, cada um impõe ao outro. Você é isso, você é aquilo, você não mudou mesmo. Quer dizer, vamos lá, que houve um conflito lá atrás, ambos chegaram à conclusão que tinham que melhorar. Até procuram terapia, vão fazer uma terapia de casal.
Mas dentro desse caminho, sempre alguém vai cair, vai cometer alguns atos falhos. O outro aproveita e lasca o rótulo. Exatamente. Viu? Você é isso e aquilo, não adianta, essa terapia não está adiantando. Aquilo derruba todos os muros, todas as obras já construídas, não derruba? Derruba, exatamente. E pode causar uma coisa mais séria, um rompimento daí definitivo? Definitivo. A questão é essa, o rótulo. Eu tenho que perceber, eu estou nesse relacionamento como uma parceria ou estou para competir com o meu parceiro? Né? Quando existe parceria, tem que existir compreensão. De mim mesmo, em primeiro lugar, e do outro. Eu não posso ver o meu parceiro como um rival. Um rival. Que está me desafiando. Está me desafiando, eu entro numa competição. Hoje tem a questão financeira, que permeia muito o casal, quando um ganha mais que o outro, quando um fica em casa cuidando dos filhos, a gente tem uma divisão de tarefas. Então, a questão é a compreensão. E muitas vezes, como tu falou, a terapia de casal nem sempre é para esse casal permanecer junto. A terapia de casal, muitas vezes, é para esse casal conseguir se separar de uma forma saudável. Se libertar. Exatamente. Dessa toxicidade toda. Exatamente. Perfeito. Ok. Renata Henriques, psicóloga, mais alguma dica que para os casais que estão nos vendo, que possam... Eu acho que o respeito, acima de tudo, na atualidade, hoje a gente vê muito a violência, né? A alienação parental após um divórcio, o feminicídio, que está cada vez mais elevado. Então, eu acredito que antes de chegar nessa etapa de um relacionamento, a gente poder se olhar, porque olhar para o outro é muito fácil, mas se olhar e aí sim poder ver se eu preciso de ajuda, se eu posso ajudar meu parceiro, né? Poder ver a questão do respeito e da solidariedade com o outro na relação. Ok, muito obrigado, a psicóloga Renata Henriques. Vamos para a nossa redação, Lilian Belim. Forcolém, a gente tem imagens de um evento muito importante que aconteceu aqui na capital e que tem Cristina Gadré, a primeira mulher à frente do Sindicato Estadual das Empresas de Rádio e Televisão. Ela que fez um discurso emocionado durante esse evento ontem, que é muito importante na história da entidade, né? Já reuniu várias personalidades que fizeram, que fazem a comunicação aqui no Rio Grande do Sul e tiveram a participação decisiva no desenvolvimento do trabalho das emissoras de rádio e TV a serviço do entretenimento e da informação a todos os gaúchos. E além disso, a presidente Cristina fez homenagens ao ex-presidente Gildo Milman e também ao ex-presidente Ari Santos, que esteve na última gestão e que foi quem ficou mais tempo à frente do sindicato. E eu me despeço aqui, Forcolém. Um ótimo final de semana para todo mundo. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigado, Lilian. Para você também um ótimo fim de semana. Eu estou recebendo aqui o Regis Marques Gomes, presidente do comitê do Festival Internacional do Folclore de Gravataí, no Teatro do Sesc. A entrada é franca, vai até domingo. E quantas delegações participam? Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso festival. Esse festival está na 17ª edição, acontece na cidade de Gravataí, promovido pela Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, e eu na condição de presidente do comitê organizador desses festivais. Esse ano a gente está com 4 delegações estrangeiras, México, Equador, Portugal e Chile. Temos 4 delegações e as demais delegações aqui do nosso estado, da região, compondo... E qual é a programação? Ela é toda gratuita, né? Toda gratuita no Teatro do Sesc, iniciou ontem à noite, foi a primeira noite de espetáculo, acontece na quinta, sexta, sábado às 20 horas e ao domingo às 18 horas. O evento é totalmente gratuito, é um evento financiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul e Gravataí se sentirá de braços abertos, né, para receber toda a comunidade da região para prestigiar o evento. Além de apresentações, grupos de dança, arte também visitam algumas escolas. É um intercâmbio cultural. Isso, a gente tem já desde o início do nosso festival, a gente tem 2 projetos, projeto escola e projeto empresa. Projeto escola, o que é? As escolas do município recebem, não só do município, de algumas cidades vizinhas também, recebem os grupos para um intercâmbio. Os alunos podem conversar com as delegações, os grupos fazem a sua apresentação e depois fazem oficina para os alunos entenderem um pouco da cultura e da dança de cada um dos países. Entendi. E também fazemos isso com as indústrias da cidade, onde na hora do almoço, nos refeitórios, enquanto os funcionários, colaboradores da empresa estão almoçando,
Os grupos se apresentam no próprio refeitório, né? Também tem a oportunidade para aquelas pessoas conversarem com eles, sentam ali, conversam, conhecer a cultura, né? É um trabalho muito interessante, a cidade vive muito esse evento e a gente fica ali aquela semana, são 4 noites de espetáculo, mas na verdade os grupos ficam uma semana na cidade de Gravataí fazendo esse intercâmbio, circulando. E também e vestidos a caráter? A caráter, todos. Esse casal aqui é mexicano mesmo? Temos um casal do México, estado de Jalisco, né? Estão vindo pela primeira vez ao Brasil, né? Participando do nosso festival. Hoje esse casal está aqui, essa pareja está cá bailando e o restante do grupo está numa das escolas do nosso município, apresentando juntamente com os alunos. Vamos vê-los dançar então? Vamos lá. Vamos lá então, soltar a música. ¿Cómo se llama la danza? El nombre de la danza. Jarabe tapatío. ¿Ay? Jarabe tapatío. Carabe? Jarabe. Tapatío. Sapatío. Que lindo. É uma música que mostra o respeito dela com ele, dele com ela, né? E é um grupo, esse grupo do México, e também os outros, né? Tem uma variedade muito grande, representam várias cidades, várias regiões de cada país, né? Então é um festival bem legal, um festival gratuito. Vai até domingo no Teatro do Sesc, lá. Bem no centro de Gravataí, muito fácil a localização, bem no centro da cidade, o teatro. E vai ser um festival muito legal. Está sendo um festival muito legal. Vamos prestigiar então. Vamos ficando por aqui, um ótimo fim de semana para você. Você fica ainda com uma dança, mais um pouquinho de dança mexicana. Tchau, até segunda. Vem aí o Virando o Jogo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.